Então vamos continuar lendo o que a Bíblia diz, olha só. Provérbios 18. Quem vive isolado, ó, sem ter contato com ninguém, não quer cuidar de ninguém, se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso. Ou seja, essa pessoa aqui, ela não vai ter sabedoria, não vai ser uma vida sábia, ela vai rejeitar o bom senso porque ela está vivendo isolada, ela não quer contato com ninguém, não quer amar ninguém. E não existe uma perspectiva bíblica, principalmente de liderança, sem com que haja um amor investido na vida das pessoas. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Em Romanos 5 fala que Deus prova o seu grande amor porque ele morreu por nós ainda pecadores, quando ainda éramos inimigos dele. E aonde tinha o pecado aqui, ó, aonde, em outra tradução fala, onde aumentou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Então, se Deus nos amou quando ainda éramos inimigos, então ele espera que nós possamos amar as pessoas, mesmo que elas não mereçam, porque foi isso que ele estabeleceu para nós como parâmetro de amor. Então ele amou a gente quando ainda era inimigos, ainda éramos inimigos dele. Então nós não podemos fazer acepção de pessoas e escolher quem nós vamos amar. Nós precisamos sim pedir capacidade do Espírito Santo e do Senhor Jesus para ele nos dar um coração como o dele, capaz de amar quem é pecador e quem é inimigo, porque essa é a essência do Evangelho. Olha que legal aqui, outro texto de Provérbios 10, 12. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. É por isso que o amor é tão maravilhoso para fazer as relações funcionarem sem o motor do carro, como a gente deu exemplo, estragar, sem dar atrito. Sabe por quê? Porque o amor cobre a ofensa. Ele cobre os pecados. Que pecado? Espírito de divisão, orgulho, inimizade, ódio, rancor. São todos pecados, são obras da carne. E ele cobre todas essas ofensas, tanto para quem está sentindo o amor, sabe? Quem está doando para o outro amor, quanto para quem recebe. Então, todos são purificados e abençoados pelo amor. Então, esse amor precisa fluir através das nossas relações, senão não funciona. Aqui, ó, Gálatas 6:2. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. E aqui tem um confronto muito forte de Paulo aqui para a igreja de Gálatas. Falou assim, ó, se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Então a proposta de Deus não é que vivamos isolados, que tenhamos uma relação só com quem é nosso amigo e que a gente nutra ódio contra as pessoas e que a gente deixe de levar os fardos uns dos outros porque a gente tem muito fardo para levar e eu não consigo levar o do outro. Não, ele quer o oposto disso. Essa é a cultura do amor. Olha o que ele traz aqui ó, na continuação de Coríntios lá. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, ou seja, não é orgulhoso aqui, ó. Ele não é orgulhoso. O amor que vem de Deus, ele é o oposto ao orgulho. Guarda isso, porque daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre o orgulho, que o orgulho é o principal inimigo do amor. O principal inimigo, e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Ele não exige que as coisas sejam feitas da sua maneira, ou seja, ele não busca só seus próprios interesses, ele busca o do outro também. Não é irritável, tá vendo? Não é rancoroso, não guarda mágoa. O coração perdoador, isso é o amor de Cristo. E isso não tem como vir de nós mesmos. Isso precisa ser capacitação dos céus. Ele não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. E ele fala das profecias que desaparecerão, o conhecimento, mas o amor durará para sempre, porque as profecias e línguas e conhecimentos isso é para o mundo aqui terreno. Mas quando a gente for para o céu, o amor vai durar para sempre. Então, ó, três coisas na verdade permanecerão: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. Então, olha que evidência que o Senhor dá para o amor. A gente precisa levar isso em consideração. Tem uma característica bíblica que Deus disse, é uma característica do fim dos tempos, que é: por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós não podemos deixar o amor se esfriar em nós. Nós não podemos nos encaixar nessa profecia. Que o amor seja o óleo que faça tudo funcionar. Tem uma outra perspectiva que eu quero te mostrar aqui num outro vídeo. Presta bastante atenção. A gente vai ver um videozinho explicando, um vídeo curto, sobre o sistema circulatório. Pensa que o coração é aquilo que pulsa do Senhor, que sempre bate, está sempre querendo pulsar, como aquela imagem do amor que a gente acabou de ver aqui no slide anterior. E pensa que o sistema circulatório somos nós cristãos levando esse amor. E faz essas conexões para você pensar comigo. Olha a importância do sistema circulatório para o corpo humano e faz associações
com a importância do amor para a igreja. Nós não podemos deixar o amor de lado. O amor é o chefe da estrutura. Guarda isso. O amor é o chefe da estrutura. É o amor que manda na estrutura da sua igreja, do que você estiver organizando. O amor é o chefe. Ele precisa fluir para trazer nutrientes. A gente vai ver aqui como são as funções do corpo humano. Depois a gente bate um papo sobre isso. Tá bom? Vou colocar um videozinho aqui para a gente ver. E a gente pensa sobre isso juntos depois. O sistema cardiovascular garante transporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano, para alimentar os órgãos e se livrar do lixo que fica. Consiste de 3 tipos principais de vasos sanguíneos que formam um sistema fechado: as artérias, as veias e os capilares. Esses 3 tipos de vasos sanguíneos compõem um conjunto de 100 mil quilômetros através de todo o corpo. Com uma artéria que transporta o sangue no sentido do coração para as veias dos órgãos, e as veias dos órgãos, ao contrário, transportam em direção ao coração. A artéria é, portanto, um vaso que sai do coração. A veia é um vaso chegando ao coração. Todos os órgãos são ricamente irrigados por uma imensidão de pequenos vasos sanguíneos que seguem até os capilares. Os capilares são interligados em todos os órgãos, então é no nível desses vasos que as trocas são feitas. Trocam os nutrientes, além de dióxido de carbono e oxigênio. O organismo se livra de dióxido de carbono e outros resíduos. O suprimento de sangue e as trocas são importantes. E essas trocas só são possíveis porque o sangue circula constantemente nos vasos. O sangue é posto em movimento pelo coração, que funciona como uma bomba. O motor da corrente sanguínea é o músculo oco e particionado. Em cada contração, ele impulsiona sangue nas artérias. O coração tem 4 cavidades, com um lado direito e um lado esquerdo, cada um composto de um átrio e um ventrículo. O lado direito recebe sangue pobre em oxigênio. Do lado esquerdo, ao contrário, o sangue é enriquecido de oxigênio após sua passagem pelos pulmões. Cada contração impulsiona sangue a entrar nas artérias. Durante um batimento cardíaco normal, o sangue pobre em oxigênio é enviado de volta pelos órgãos, entra no átrio direito através da veia cava. A contração do átrio direito passou pelo ventrículo direito, que, contraindo-se por sua vez, envia o sangue aos pulmões através da artéria pulmonar. Após sua passagem nos capilares dos alvéolos pulmonares, o sangue é enriquecido com oxigênio e se livrou de seu dióxido de carbono. Então ele retorna ao átrio esquerdo, deixado pela veia pulmonar. A contração do átrio esquerdo cresce no ventrículo esquerdo e impulsiona o sangue na aorta para ser distribuído nas artérias de todo o corpo. Este é o ciclo de vida para o corpo do ser humano, que se repete infinitamente. Inscreva-se em nosso canal, dê um clique. Então, pensa aqui comigo nisso que nós aprendemos. Quando Deus diz que nós somos o corpo de Cristo, ele quer dizer muita coisa. E eu posso dizer isso assim com um pouco de propriedade, porque eu sou professor de educação física, eu estudei muito sobre o corpo, então Deus quer dizer muita coisa quando ele diz que nós somos o corpo de Cristo e ele é o cabeça. Então pensa no coração como Deus pulsando o amor dele através de nós que somos a igreja. E a igreja é aquele conjunto de canais, que são as veias e artérias, que conduzem o sangue para todas as estruturas corporais, mas não só conduzem o sangue, ele também capta o que precisa ser jogado fora. Então ele purifica o corpo daquilo que o corpo não precisa mais. Então o sistema circulatório tem essas duas importâncias. Ele tanto nutre, traz vida, nutrientes, mas também tira aquilo que não presta.
Ele tira aquilo que não deve estar no corpo e lança fora, como é o caso que ele falou do dióxido de carbono. Quando nós respiramos, inspiramos o oxigênio e expiramos o gás carbônico. Tanto o oxigênio quanto o gás carbônico eles são carregados por umas células chamadas hemácias, que tem dentro do nosso sistema sanguíneo, assim, o nosso sistema circulatório. São as hemácias. Elas carregam tanto o oxigênio quanto o gás carbônico. Então, o sangue que vai pelas artérias vai com nutrientes. O sangue que volta pelas veias, ele volta cheio de gás carbônico para jogar fora na respiração. Então, esse é o poder do amor na igreja. Eu te pergunto o seguinte: o que acontece quando não chega sangue numa determinada estrutura? O que acontece? É morte. Então, se nós não nos atentarmos para a cultura do amor, não nos atentarmos para a importância crucial que o amor tem para nós como igreja, nós vamos acabar sendo corpos mortos, achando que temos vida, porque nós não estamos permitindo que aquilo que o coração gera, que é Deus, sabe? A essência do evangelho, o amor do evangelho, aquilo que é gerado, cada batida do coração de Deus não está conseguindo ir para todo o corpo, porque em determinado momento nós não queremos que o amor seja transmitido. Nós não queremos que o amor flua da forma correta. E mais, o sistema circulatório funcionando bem também purifica o corpo daquilo que o corpo não precisa. Então, quando nós nos disponibilizamos a amar o outro, nós somos purificados de nós mesmos. A Bíblia fala que o coração cobre a multidão de pecados. A gente vai ver isso aqui na frente. Então, ele cobre a multidão de pecados. Pensa que é um rio de Deus que desceu em mim quando eu estou amando alguém. Eu te pergunto, se a pessoa que está recebendo o amor, ela está sendo purificada, imagina eu que sou o veículo através do qual Deus está passando. Então, o amor, ele faz uma purificação constante no corpo do Senhor, que é a igreja, e elimina tudo que não presta. E aí sim nós conseguimos trabalhar em perfeita harmonia. Mas tem um arqui-inimigo do amor que eu quero tratar com vocês aqui. E a gente vai falar um pouco mais de profundidade no curso de liderança que nós teremos. Já vai ter uma aula só sobre orgulho. Tem uma parte que fala sobre as pragas nas plantações. Vai ter uma parte que a gente vai mergulhar para falar sobre orgulho. Aqui a gente vai fazer uma pincelada principal para a gente poder pensar que é o orgulho o principal inimigo do amor. É o principal e é o mais difícil de detectar. E eu quero pensar isso com vocês aqui